Oi, gente, tudo bem? A paz para todos. Esse aqui é o meu filho Ismael Ítalo. Eu vou falar mais sobre ele, mas nós vamos cantar primeiro, porque ele vai precisar sair. Vamos? Vamos lá. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Gente, eu prometi que voltaria a falar sobre meu filho Ismael Ítalo. E eu vou falar um pouco, quem sabe, né, sobre uma boa parte da trajetória de Ítalo. Eu, quando engravidei de Ítalo, foi na época do surto da rubéola, em 1994. Aliás, desculpa, 1996. E muitas mães tiveram filhos com deficiências. Umas crianças nasceram sem os olhos, só com o desenho da parte dos olhos, outras sem o nariz. Muitas deformidades, muitas crianças com deformidades nasceram naquele ano. E eu não sabia que eu estava com rubéola e também não sabia que estava grávida. Na mesma semana que eu descobri a minha gravidez, eu descobri também que estava com rubéola. E o médico me chamou e disse que eu tinha opções, que eu tinha direito, né, por lei, de tirar o bebê, porque a porcentagem da criança nascer com uma deformidade ou com uma deficiência era muito alta. Então, por isso, por lei, eu tinha todo o direito. Mas eu optei em levar a gravidez à frente, mesmo sabendo de todos os riscos. Mas o Senhor me consolou, o Senhor falou comigo, e em uma dessas palavras proféticas, eu estava já com 2 meses, e Deus usou alguém para mim e falou que seria homem. Aos 4 meses, Deus usou mais alguém para mim e disse que eu descansasse nele, que meu filho viria na vontade do Senhor. E aos 5 meses eu fiz a ultrassom para saber o sexo e era homem, porque há 22 anos, 23 anos atrás não era como hoje, claro, né? A ultrassom hoje logo cedo mostra, mas há mais de 20 anos não era assim. E aí a ultrassom mostrou que meu filho era perfeito, era normal, tudo certinho. E aí seguiu a gravidez, normal, Ismael Ítalo nasceu, perfeito, normal, tudo certinho. Quando ele completou 4 meses certinho, eu levei a médica, como todo mês levava, e estava tudo certinho. Quando ele fez 4 meses e mais ou menos uma semana, ele começou a ficar muito estranho, ele começou a ficar muito chorão, e ele começou a rejeitar o alimento, e a cabecinha dele começou a ficar muito quente, e começou a ficar com a testa larga, e eu não estava entendendo.
Quando fez mais alguns dias dessas reações dele, eu levei a médica, voltei à pediatra. E aí ela não entendeu como é que ele havia ido para ela com 4 meses e não tinha nada. Com 20 dias depois, eu chego lá com ele e foi diagnosticado uma hidrocefalia de alto grau, uma hipertensão intracraniana altíssima, e de imediato ela me mandou para o neuro. Eu fui para o neuro. Cheguei lá, isso foi um dia todo, de médico em médico. Eu fui para o neuroclínico. Chegou lá, era uma médica. Ela confirmou o diagnóstico e me mandou de imediato para o neurocirurgião. Quando eu cheguei no neurocirurgião, ele examinou, viu o filho, viu a tomografia, que a gente tinha feito naquele dia, e ele confirmou o diagnóstico e disse que não sabia como é que meu filho estava vivo, porque o grau da hidrocefalia era muito, muito elevado e ele estava espantado como meu filho ainda estava vivo. Isso era uma sexta-feira. E ele disse, vamos interná-lo agora e vamos operar, porque teu filho não passa do final de semana. E aquilo foi um choque, porque eu tinha apenas 25 anos de idade e meu esposo tinha 28 anos. Então aquilo para a gente foi um choque, foi tremendo. Nós já tínhamos nossa filha, Emily, que estava com 2 anos, e aí aquilo foi assustador. Eu acho que quem já passou pela experiência, quem está passando, sabe. E aí ele disse, teu filho não passa do final de semana, tem que operar. E aí meu esposo, como sempre, a mulher é quem carrega, é como se a gente carregasse a responsabilidade maior nas mãos da gente, por ser mãe. Meu esposo disse para mim, você é quem resolve. E aí eu conversei com Deus e pensei, Senhor, se tu deste vida ao meu filho até hoje, e se for plano teu que meu filho sobreviva, tu vais continuar dando vida a ele. Mas eu vou arriscar, voltar na segunda-feira para o médico. Eu quero uma palavra, Senhor, de tua parte. E aí o médico disse que era responsabilidade da gente, sair do hospital daquele jeito, a gente teria que assinar um termo de responsabilidade e nós concordamos e resolvemos trazer nosso filho para casa. Fomos, nos reunimos com a família e aí fizemos uma noite de oração e louvor. E já às 5 horas da manhã o Senhor falou, se você crê que Deus fala, amém. Se você não crê, amém também, porque eu creio que Deus usa pessoas e fala em profecias, eu creio. Eu creio porque eu tenho vivido experiências íntimas com o Senhor. Então, eu posso dizer com convicção que Deus fala. E aí o Senhor falou. O Senhor disse que era propósito dele e que meu filho iria passar pela cirurgia e que ele iria usar as mãos do médico. Mas que ele estava nos provando e que era prova de fogo, que estava apenas começando. E que muitos não iam entender, nós não iríamos entender. Mas lá na frente o Senhor iria mostrar o porquê. E aquilo foi terrível para mim como mãe, para o meu esposo, para a família, porque era uma coisa nova na vida da gente. E aí na segunda-feira nós fomos, nosso filho foi internado, mas quando estava no bloco cirúrgico, ele teve febre, então ele precisou voltar para o quarto. Na terça-feira ele voltou para o bloco cirúrgico, mas não operou porque teve febre. E aí na quarta-feira o médico me chamou e disse, olha, com febre ou sem febre, seu filho vai ter que ser operado. Mas isso era Deus mostrando que Ele é quem dá a vida, Ele é quem tira a vida. Tudo está nas mãos dele. Isso era Deus querendo mostrar. E aí o médico me disse, mas tu já sabes, como eu já te falei, que as sequelas podem ser todas, ou algumas, ou nenhuma. Mas seria muito difícil não ter nenhuma, muito raro. Mas ele nos preparou e disse que teu filho pode ficar sem andar, sem falar, sem enxergar, com sequelas seríssimas. Porque a hidrocefalia é um problema neurológico, então poderia afetar todo o corpo dele. E aí ele passou, foram quase 4 horas de cirurgia, e quando ele veio para o quarto, ele não reagia, e foram 24 horas de suspense após a cirurgia, porque ele não
reagia. E a igreja estava orando, estava clamando, a família estava orando, os amigos estavam orando. E aí, após 24 horas, que o médico só deu 24 horas para que ele reagisse, porque ele disse, se ele não reagir, mãe, não posso fazer nada, não pode ser feito nada mais por ele. E aí ele reagiu e, como o Senhor falou, aí começou a batalha. Porque uma criança comum, uma criança normal, que seja, ela vai ficar em pezinha, ela vai começar a pegar as coisas com as mãos, ela vai começar a sorrir, ela vai começar a mastigar alguma coisa, engolir alguma coisa, algum alimento. E, nesse caso, meu filho não teve esse desenvolvimento normal. Ele começou a ficar mais bebê, cada vez mais ele ficava mais bebê. E aí foi uma guerra. Realmente, eu digo que foi uma guerra. Foi uma luta muito grande para nós. Mas o Senhor sempre esteve conosco. O Senhor sempre esteve falando conosco. E o que Deus sempre dizia para mim era isso. Continua louvando. Às vezes eu estava triste, cabisbaixo, porque não é fácil. E Deus dizia assim, usava pessoas para mim e dizia assim, levanta a tua cabeça, põe um sorriso no rosto, te ajeita e vai louvar meu nome. E não é fácil você louvar a Deus quando tudo está dando o contrário, quando tudo está difícil. Mas é esse momento que Deus exige mais da gente. Porque eu era solista no coral e muitas vezes eu estava fazendo solo e aquela angústia no meu peito. Porque meu filho não mandava, então eu ficava com meu filho no braço, solando, porque ele muitas vezes não queria nem um pai, não queria ninguém. E muitas vezes eu estava naquela angústia, mas eu tinha que fazer a obra do Senhor. E aí ele começou a fazer fisioterapia, fonoterapia, todo tipo de terapia, então ele passou. E os médicos me diziam, né? Diziam, mãe, tu fazes tudo isso, mas fica sabendo que não vai ter resultado. O caso dele é muito grave, não vai ter pontos positivos. E eu sempre disse, Senhor, eu vou até onde tu permitas que eu vá. Então, tudo o que eu pude fazer pelo meu filho, eu fiz. Tudo, e faço. Eu paro quando eu vejo que não está mais na minha responsabilidade, mais nas minhas forças. E aí eu digo, Senhor, é contigo. E ele demorou a andar, os médicos diziam que ele não ia andar. O neuro me chamou e disse, teu filho vai viver até os 3 anos de idade. Depois de 3 anos, teu filho te prepara. O teu filho não vai passar dos 3 anos. E quando chegou 3 anos e pouco, 4 anos, eita, ele passou dos 3 anos. E aí o médico me chamou e disse, mãe, já que ele passou dos 3 anos, ele não passa dos 7 anos. E aí quando ele fez 4 anos de idade, ele andou com 2 anos de idade, foi promessa de Deus, porque Ismael Ítalo não sentava, Ismael Ítalo não ficava em pé, Ismael Ítalo não mastigava, as mãozinhas dele eram fechadas, eu tinha que estar fazendo exercício, que a terapeuta me ensinava, e a musculatura dele era muito travada. A bacia dele tinha problemas, os pezinhos tinham problemas, os joelhos, a coluna, e aí não tinha expectativa de andar realmente. Mas aí quando ele fez 1 ano e meio, Deus usou alguém para mim e disse assim, mulher, ainda este ano teu filho anda. E disse assim, vou eu entrar no teu filho e o que está fora do lugar eu vou encaixar. É fé. Ou você crê ou você não crê. Ou você tem fé ou você não tem fé. E quando a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, é aí. É aí que a gente sente que realmente é o fundamento das coisas que não se vê. Porque eu não estava vendo possibilidade disso, mas eu estava crendo que o Senhor faria. Se ele prometeu, a responsabilidade de cumprir era dele também. E aí, quando faltava um dia para terminar aquele ano, eu deixava sempre ele sentadinho no chão, meu sofá tinha assim, o braço um pouco solto, e aí eu pegava uma toalhinha, prendia nele, no corpinho dele, e prendia no braço do sofá, porque ele usava um colete que pegava do pescoço até a cintura, para sustentar
a coluna. E aí ele tinha 2 anos, minha menina tinha 5 anos. E aí ela, brincando com ele, ela tirou aquela toalhinha, tirou o nó, mandou ele ficar em pé e disse: corre, Ítalo, corre. E Ítalo correu. E eu estava passando as coisas sem ver nada disso. Quando ela viu que ele começou a correr, ela correu e me chamou. Quando eu cheguei, eu só fazia chorar. Mas o Senhor tinha dito ainda este ano, isso era 30 de dezembro, faltava um dia para terminar o ano. E eu digo assim, ele não andou, ele não engatinhou, ele não sentou, ele correu. E depois eu perguntando a ela, eu digo: minha filha, por que você fez isso? Você não sabia que ele podia cair? Ela disse: manhã, entrou um homem aqui na sala, todo vestido de branco. Olhou para mim e disse assim: tira o pano e coloca ele em pé. E ela, criança, ela fez o que ele mandou. E ela disse: depois aquele homem foi embora amanhã. E se você crê em Deus, se você crê que Deus existe, você vai saber que foi Deus que fez o milagre, que enviou um anjo e fez o milagre. Ele próprio foi quem fez. Eu creio. Eu creio porque eu tenho vivido essas experiências. E aí, Ítalo correu. Maravilha. Bênção de Deus, todo mundo feliz. Isso foi em dezembro. Em janeiro, ele começou com uma gripe. Uma febre, vômito. Naturalmente, uma gripe, uma virose. E eu fui ao médico achando que era uma virose. Só que a pediatra, já sabendo da situação dele, do problema de saúde, disse: mãe, parece uma virose, mas vamos fazer uma tomografia. E aí foi feita a tomografia e foi diagnosticado que a válvula estava com problemas. E ela disse: mãe, tu vai ter que ir para o neuro para ele ver o que ele vai fazer. Nós fomos ao neuro e ele disse: mãe, precisa trocar essa válvula. Essa válvula já estava com 4 anos. E aí deu certo, trocar a válvula. Mas cada troca de válvula há o risco das sequelas. E aí, ele, naquele ano, ele fez mais 6 trocas de válvula. No total são 7 já. E aí, Ítalo passou pela cirurgia e passou uma semana no hospital, depois foi para casa. Quando ele estava em casa, tudo bem, nós achávamos que estava tudo bem. A válvula deu problema. Nós voltamos para o hospital e foi descoberto que tinha dado problema. Aí o médico: vamos esperar um pouquinho para trocar, mesmo tendo dado problema. Em março, trocou a válvula. Só que nessa troca de válvula, ele perdeu a visão. Ele já não tinha uma coordenação motora boa. E aí ele perdeu a visão. Fora as internações que ele já havia feito por pneumonia, porque ele tinha pneumonia 2, 3 vezes ao ano. E foi feita a troca de válvula e teve alta, foi para casa, tudo bem. Com dias depois, que ele estava se recuperando, ele acordou. Ele tinha dado um cochilo pela manhã e ele acordou. E ele disse: manhã, acende essa lâmpada, está tudo muito escuro. E eu disse: não, meu filho, está tudo muito claro. Não, manhã, está tudo muito escuro. E aí eu estranhei. E aí ele saiu da cama e saiu batendo nas paredes, batendo, tropeçando, batendo e se machucando. E aí eu percebi que tinha algo estranho com ele. Nesse dia, o coral que eu cantava ia para Caruaru. E aí o coral foi, do meu dia para Caruaru, eu comuniquei à minha regente e disse: olha, eu não sei se eu vou poder ir, porque eu vou ter que levar ele ao médico agora, na emergência. Mas se for possível, eu chego lá. E aí eu fui embora para a emergência, porque ele começou a se queixar de dores nos olhos, muita dor. Chorando de dor nos olhos, que não estava vendo nada. E eu fui para a emergência. Quando chegou lá, o oftalmo examinou ele, uma médica, e ela disse assim: olha, mãe, eu não aceito te dar esse diagnóstico, mas infelizmente eu tenho que te dar. Teu filho está cego. Teu filho perdeu a visão por causa da hidrocefalia. E ele está com edema ocular. E não tem cura, não tem cura. Mas eu conheço um cirurgião em São Paulo que tu podes ir para ele e tentar
e ouvir a opinião dele. E aí aquilo foi um choque, porque o meu filho já tinha um problema sério neurológico, de saúde, já tinha coordenação motora comprometida, então aquilo foi um choque para mim. E aí, só quem sabia disso era minha mãe, meu esposo e eu. E aí nós fomos para casa e meu esposo disse: você quer ir para Caruaru? Eu disse: vou. Deixei meu filho com a minha mãe e fui com meu esposo. Eu cheguei lá à noite. E aí não contei nada para ninguém, mas a angústia estava muito grande dentro de mim. Quando nós estávamos no culto, o pastor me conhecia e o pastor me chamou para cantar um hino. E aí eu, naquela angústia, uma angústia muito grande que eu estava, eu cantei o hino. Mas só Deus sabia. Foi muito difícil para mim. Eu não podia olhar para o pastor e dizer assim: não vou cantar. Ele não ia entender. Mas é muito difícil. É muito difícil. E no outro dia, começamos a guerra. Mais uma guerra. Marcamos a consulta com um neurocirurgião. Ele é neurocirurgião oftalmo, em São Paulo. Eu fui com meu filho e a minha mãe. Nós fomos para São Paulo, passamos um mês. Chegou em São Paulo, o médico examinou ele e disse: olha, a cirurgia custa 30 mil reais, mas eu não te garanto que ele vá resistir. Se tu quiseres que eu faça, eu faço. Tu vai assinar aqui o documento e eu faço a cirurgia. Mas eu não vou dar garantia de vida ao teu filho. E aí, como sempre, eu tinha que tomar mais uma decisão. Eu liguei para o meu esposo e ele disse: filha, decida. O que você decidir, a gente vai acatar. Se for decidido fazer a cirurgia, vamos nos reunir aqui, vamos tentar conseguir esse valor, mas ele faz. Mas aí eu disse, eu pedi um tempo ao médico, eu vou para a casa da minha família em São Paulo, que eu estava, e vou decidir. Mas aí eu fui para a casa de uma irmã nossa, irmã Maria Alexandre, de Abreu Lima, ela morava em São Paulo, uma mulher de Deus, e aí ela era dirigente de um círculo de oração. E a igreja lá já vinha orando por então. E lá ela me chamou para cantar. E quando eu estava cantando, Deus usou alguém para mim e disse assim: não é para a criança passar pela cirurgia. Se o homem abrir a cabeça da criança, a cova já está aberta. O mal veio para a morte. Mas a criança não vai passar pela cirurgia. Eu estou te dizendo, Senhor, se ele passar, ele vai morrer. E aí, eu jamais iria deixar meu filho passar por uma cirurgia, já sabendo que o risco era alto. E Deus ainda falou comigo. E aí, o Senhor disse: é permissão minha. E o Senhor falou que viriam as provas e que estava me preparando para algo. E aí, depois de um mês, eu voltei para casa, meu filho cego, completamente cego, sem entender, porque ele questionava, ele chorava. E foi uma luta muito grande para Ítalo se adaptar àquela nova vida. E eu precisei tirá-lo da escolinha, porque ele estava sofrendo bullying, porque ele já não conseguia se acostumar. E aí ele passou 4 anos sem estudar, em casa comigo, tentando se adaptar. Foi quando nós descobrimos o Instituto dos Cegos, no Recife, que na época recebia crianças. E aí matriculamos ele no Instituto dos Cegos para ele se adaptar ao Braille, à nova vida dele, que não foi fácil e não é fácil até hoje. E aí, nesse período, muitas coisas aconteceram. Quando ele estava com 8 anos de idade, ele ficou muito doente, nós levamos ele ao médico e foi descoberto que ele estava com a febre reumática. E que já estava chegando no coraçãozinho dele, que se não resolvesse logo cuidar dele, ele ia a óbito. E aí a médica nos chamou e disse que ele iria precisar tomar benzetacil de 15 em 15 dias, depois de 20 em 20 dias, depois de 30 em 30 dias, até os 18 anos. E aquilo era uma guerra, porque ele já estava sabido e ele contava os dias. Ele sofria muito, porque na época a benzetacil era terrível, a dor que ele sentia era terrível. E ele contava os dias, e ele dizia: faltam tantos dias, mãe, eu não quero ir.
Era uma luta, porque ele sabia do sofrimento. E aí era uma angústia muito grande para a gente. Quando completou um ano que ele estava tomando essa Bezetacil, ele iria fazer a revisão na segunda-feira e nós estávamos no culto no domingo. O pastor chamou meu esposo para cantar um hino e meu esposo, no coração dele, ele disse: Senhor, que ao cantar esse hino, Senhor, cure meu filho desse problema. Cura, porque eu não suporto mais ver o sofrimento dele. E ele cantou o hino Cristo cura sim. E eu não sabia que meu esposo tinha falado isso com Deus. E no outro dia nós fomos à revisão. Quando o resultado chegou, depois de dias, Ítalo foi diagnosticado curado. E a médica nos chamou e disse que não estava entendendo como é que o menino tinha uma febre reumática naquele estado e estava curado. Ela disse: como é que eu posso deixar teu filho continuar tomando essa injeção se ele está curado? E aí, depois de um certo tempo, ela disse: eu vou ter que liberar teu filho da injeção. Então, ele foi liberado com um ano que estava tomando e foi curado. Jesus curou o meu filho da febre reumática. Tempos depois, alguns anos depois, acho que uns 2 anos depois, ele, muito doente, eu levei ao médico. Aí foi descoberto que ele estava com meningite. E aí foi aquele impacto para nós. E aí o médico disse: vou ter que mandar teu filho para o Correia Picâncio, ele vai ficar no isolamento. E você sabe que isolamento a gente, como mãe, não pode ficar perto. E ele estava com 10 anos de idade e aquilo foi muito difícil para a gente, muito difícil. E ele já havia tido meningite duas vezes, mas tinha sido viral, ele tinha sido tratado no hospital, normal, eu com ele lá no hospital, mas essa não. Ele tinha que correr para o câncer para o isolamento. E foi levado para correr para o câncer. E lá foi uma angústia muito grande, porque eu sabia que eu não ia poder ficar com ele. E ele não ficava em pé, ele não falava, ele vomitava muito. E a igreja levantou um clamor por Ítalo. A família levantou um clamor. E Deus usou alguém para mim que disse que iria entrar em ação, que iria repreender a enfermidade antes dele entrar no isolamento. E quando ele já ia para o isolamento, eu vi que ele estava melhorzinho. E aí eu falei com o médico: faça mais um exame. Ele disse: mas teu filho já foi diagnosticado, ele tem que ir para o isolamento. Eu disse: faça mais uma vez. E o médico fez o exame e, para a glória de Deus, deu tudo normal. E nós saímos do Correia Picâncio glorificando a Deus. Nós estávamos lá o dia todo. E Deus é fiel. Eu só posso lhe dizer que Deus é fiel e Deus faz. Se você crê que Deus faz, amém. Mas se você não crê, amém também, porque Ele faz, você crendo ou não. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, como o hino que eu cantei com meu filho. E eu adoro, independente de que Ele faça ou não. Eu adoro. E Deus é fiel em tudo. Deus é fiel em tudo. Então, já passou por várias internações, vários problemas de saúde. E quando foi há 2 anos atrás, o Senhor me mostrava que eu ia passar por um processo muito grande com ele. Em sonho, o Senhor falou comigo, Deus falou comigo, e eu chamei meu esposo e disse: filho, vamos começar um processo com ele. Aí ele disse: filha, não, onde tu vai, meu filho? Deus já me mostrou. E aí, eu estava no ensaio do coral de mulheres. Eu estava no ensaio do coral de mulheres e meu esposo foi me buscar com o Ítalo. Eu já estranhei ele ter levado o Ítalo, porque Ítalo geralmente fica em casa. E aí ele disse: filha, Ítalo está sentindo muita dor na parte lateral do rosto. E já chorou muito e a gente tem que levar no médico. E aí nós levamos Ítalo lá na emergência. Examinaram, deram remédio para dor, mas disseram que era ouvido. Dor de ouvido. E aí nós viemos para casa, mas nada, Ítalo não melhorava. Eu socorri Ítalo várias vezes e cada um, e os médicos examinavam, faziam exames e diziam: não,
mãe, o ouvido dele está um pouco inflamado, mas não dá para isso, a dor. E aí suspeitaram que era o dente, o problema do dente queiro, aí foi tirado e nada resolvia. Até que foi diagnosticado que Ítalo estava com degeneração mandibular. E aquela degeneração estava atingindo a parte do ouvido e da cabeça. E Ítalo precisou entrar numa medicação, um anticonvulsivo, que ele toma todos os dias para aliviar as dores, remédio para dor. E esses remédios têm causado efeitos, porque ele começou a engordar bastante por causa desses remédios. Mas antes dos remédios começarem a fazer algum efeito, porque ele tem que tomar constantemente, senão a dor volta com intensidade. Ele sempre tem dores, mas hoje com menos intensidade. Ele passou, por causa disso, um ano sem mexer o braço direito, sem mexer direito a perna. Um ano ele passou praticamente eu tirando da cama, dando banho, trocando ele, que eu fiz isso muito com Ítalo até os 10, 15 anos de idade, porque ele tinha dificuldade motora. Ajudava Ítalo em muita coisa. Hoje ele tem a independência dele nesse sentido. Mas, por causa desse problema, ele ficou um ano deitado, a maior parte do tempo era deitado. E precisando da minha ajuda para tudo. E foi muito difícil. Ele nem vestia uma camisa de polo, ele podia vestir. Eu tinha que vestir. E foi muito difícil, ele não podia baixar nem a cabeça. E o rosto dele ficava muito inchado, o ombro muito inchado. E foi uma luta muito grande, que só sabe quem passa. Mas, mais uma vez, a igreja orando por Ítalo, as irmãs dos círculos de oração orando por Ítalo, a família orando por Ítalo. Ítalo, há um ano está bem melhor, mesmo, mas continua tomando medicação, mas não tem mais as crises fortes que eu passava noites em claro com Ítalo, madrugadas no hospital. Então, há um ano, para a glória de Deus, meu filho está bem melhor. Não está curado, mas está bem melhor. Mas eu sei que tudo é permissão de Deus. Ítalo não tem a visão, ele só recuperou 6% da visão. Ítalo precisa de ajuda para algumas coisas, por causa disso, por causa da coordenação motora dele, que não é tão boa, por causa do problema neurológico, mas para a glória de Deus, Ítalo é um milagre. Ítalo é um milagre nas mãos de Deus, como eu já disse no começo. O médico falou que ele só iria viver até os 3, depois até os 7. E Ítalo está com 22 anos. Então, para a glória de Deus, Deus é fiel. Ele é fiel em suas promessas. Agora você precisa crer e confiar que Deus é o nosso Deus, é o Deus do impossível. E eu quero ler aqui em Hebreus 10 e 23 que diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não é o homem para que minta. Muitas vezes as promessas não se cumprem nas nossas vidas por culpa nossa. Porque nós saímos do lugar, muitas vezes. Nós, muitas vezes, desacreditamos por causa da demora. Mas Deus é fiel. Mesmo que eu seja infiel, Ele permanece fiel. Mas para que Ele cumpra o que Ele prometeu, eu preciso andar na sua fidelidade. E eu separei aqui, justamente sobre esse versículo de Hebreus, e diz assim: não desista de sua fé. Sua esperança não é em vão. Deus é fiel e sempre cumpre o que promete. Se você ama Jesus, Ele não vai lhe abandonar, nem tirar de você a sua bênção. Deus está no controle e vai lhe ajudar a chegar à glória do céu, vencendo todos os obstáculos no caminho. O segredo é confiar, mas também o segredo é ser fiel. É preciso você ser fiel. É preciso você agradá-lo.
E eu gosto muito da escritora Elizabeth Elliot, que ela diz: a fé não elimina os receios, mas sabe onde depositá-los. Eu gosto muito, muito dessa frase dela. E o segredo, eu vou continuar dizendo, é ser fiel ao Senhor. Queres as bênçãos de Deus? Queres que Ele cumpra as promessas? Tu precisa ser fiel. Não adianta. Você tem que ser fiel para que se cumpra. Você tem que agradá-lo em tudo, mas é em tudo. Existem coisas que eu faço e que Deus não cobra nada de mim. Mas existe algo que você faz e que Deus pode cobrar. Até aquilo que eu faço pode ser uma coisa tão simples. Mas em você Deus cobra. Ou vice-versa, Deus pode cobrar de mim algo que não cobra de você. Porque para cada um, com cada pessoa, Deus tem um segredo. E com cada pessoa, Deus tem uma história. Então, analise. Senhor, está faltando algo? Tem algo a consertar? Tem algo a corrigir em mim para que se cumpra o teu querer? Analisa. Analisa e Deus vai te mostrar. Eu quero que você assista esse vídeo, que você reflita. Eu não deixei de passar lutas com meu filho não deixou de ser provado. Mas, ainda assim, nós louvamos, nós adoramos ao Deus que tudo pode, porque tudo é permissão dele. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele curar, ele é Deus. Também, se ele não curar, ele continua sendo Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que essa mensagem, que esse testemunho sirva para a tua vida. Porque tudo é para a glória e para o nome do Senhor Jesus. Amém?